Estamos de volta com Em Pauta, hoje tratando sobre os 30 anos da redemocratização no Brasil. Rodrigo, antes eu comentei da Constituição de 88, né? Ela foi um alicerce ali para a incipiente, né, democracia. Né? A Carta Magna ela foi construída e mediada principalmente pelo Centrão, né? O grupo de centro, centro-direita e direita. Né? Até que ponto essa mediação que o Centrão fez não foi perniciosa para avanços ainda mais significativos da Carta Magna? Pois é, esse é também um estudo que tem que ser feito no processo de redemocratização, que é a própria Constituinte, né? A gente tem essa ideia que o Centrão, então, né, monopoliza, filtra algumas coisas, mas apesar de tudo isso, né, como tu bem falas do caso do Centrão e algumas entraves que eles colocaram para outros avanços, no resultado geral é uma boa Constituição, né, do ponto de vista dos direitos, das liberdades, das garantias, né, a CLT, né, todos esses direitos que a gente tem aí. Tanto é que ela é chamada de Constituição Cidadã, né? E volta e meia querem derrubá-la. A impressão que eu tenho dela é que ela ainda está não está acabada no sentido de explorar o seu total potencial. Né? Sim, basta ver que está nela a questão do imposto das grandes fortunas ou a própria regulamentação da taxação dos juros dos bancos, coisa que me parece meio impossível, mas ela é uma Constituição muito avançada para a sua época. Né? Às vezes tem um professor de Minas Gerais, Ronaldo Costa Couto, que defende a ideia que a década de 80 não é uma década perdida, como se costuma dizer. Porque sempre se fala isso pelo lado econômico e se estende para todos os âmbitos da vida da sociedade brasileira. Mas não, do ponto de vista político, a Constituição ela é um marco muito interessante, né? Ela precisa ser regulamentada em muitas das suas leis e diretrizes, mas isso não é culpa dela, né? Isso aí pode ser culpa do Congresso, da correlação de forças que os governos então colocam. Mas eu sempre costumo pensar assim em relação a esses documentos oficiais, né? Se está ruim com ela, tu imagina se não tivéssemos, né? Então, parece que a Constituição é uma coisa ainda a ser disputada por esse campo mais progressista no Brasil, né? Eu lembro de uma entrevista, Rodrigo, com o Mário Covas, que ele foi questionado, pela jornada de trabalho, né? E que questionaram ele, tu era a favor das 40 horas, mas votou pelas 44, né? E ele alegou de que ele preferia garantir as 44 do que continuar no modelo anterior, né? Eu sei dessa entrevista aí, eu acho que ele foi bem até o Mário Covas, porque também uma cultura política do brasileiro é achar que por lei ou por um congresso pode mudar alguma coisa. Me parece que a mobilização popular, sindical, social é que pode levar a isso. Né? Essa discussão das 40 horas semanais é uma coisa que o movimento social já tinha que ter colocado desde o primeiro governo Lula. Coisa que se perdeu, era uma pauta do movimento social e popular e sindical, né, que me parece, o primeiro governo Lula de repente tinha que fazer alguns ajustes, não poderia. Mas o segundo governo, e se tu pegas o governo Lula, ele termina com 80% de aprovação popular, quer dizer, então é um governo que saiu bem avaliado, né? Mesmo quem não votou no Lula considera que fez um bom governo. E aí eu fico pensando se até que ponto... E é considerado o melhor presidente... Ainda, por pesquisa da Datafolha, né? Então, a fonte é muito, vamos dizer assim, é uma fonte boa. Mas então me parece que esse movimento popular, social e sindical deve se mobilizar e colocar algumas coisas. Eu imagino, né, e penso que a transição de 44 para 40 horas semanais tem que vir para os sindicatos, né, e forçar e disputar poder, né, e levar adiante isso no Congresso, apesar de um Congresso que agora tende a ser mais conservador, né? Sim, vamos chegar lá. Mas, Rodrigo, na pesquisa para esse programa eu li que o impeachment do Collor aconteceu porque ele não tinha maioria no Congresso, né? Essa questão da maioria, assim, de os governos terem uma super maioria, mais que 3/5 do Congresso, não criou uma questão perniciosa, assim, de acomodamento do poder e com isso não prejudica as demandas do país? Na realidade, o que tu trazes está muito na agenda política do brasileiro, acho que vai ter que ser colocado em prática agora que começou o ano, né? Que é a reforma política que o Brasil tanto precisa, né? Está se discutindo muito essa questão da governabilidade, mas não adianta, se não fizermos uma reforma política, onde vai se discutir essa questão desse presidencialismo, né, de coalizão,
né? Eu penso que a gente vai estar reclamando de mensalões, etc. e tal, e se não mudar, isso continua. Bem, mas o Congresso brasileiro tem muita força, né? Na realidade, a Constituição de 88 aponta para isso, porque também a gente tem que contextualizar a Constituição, Laerte, pensando um pouco na pergunta anterior, que assim, a gente faz uma Constituição, que ela está tentando dar vazão a diversas demandas que a gente tem da época da ditadura. Então, quando a gente sai de uma ditadura, a gente coloca, por exemplo, né, um Congresso que não deixa centralizar tanto o poder na mão da presidência, como se tinha na época da ditadura. Né? Apesar do decreto-lei ter virado medida provisória, né, o Congresso ele se coloca bem depois da Constituinte, quando ele tem mais poder, certo? Então, hoje, quando se diz que o presidente tem que ter 3/5, vai ter que ter a todo custo, né? Porque se tu tem um voto liberado, né, um voto não vinculado, e tu pode votar para presidente no Aécio e para senador tu pode votar no Olívio Dutra, é óbvio que tu está votando no Olívio Dutra para ser oposição ao Aécio. Então, essa reforma política ela vai ter que encaminhar algumas coisas que a gente está vivendo e que a gente não está gostando. Por exemplo, o presidente ter maioria no Congresso na base do tomar lá da cá. Isso é uma coisa que vai ter que acabar. Porque se não acabar, nós vamos continuar discutindo mensalões, petrolões, suicilões, a gente vai continuar discutindo tudo que é lão, porque... Trensalões. Trensalões, porque, entendeu? Então eu tenho uma discussão muito séria que é a reforma política ela vai ter que resolver algumas coisas, não essa que está no Congresso. Né? Pois é, justamente eu ia dizer isso. O Eduardo Cunha está trazendo uma remédio, reforma, né? Que vazia, mais distante do povo. Eu tenho comigo que uma reforma possível, minimamente civilizada, para nós sair de onde nós estamos do ponto de vista político, de governabilidade e até partidário, é uma reforma capitaneada pelo Henrique Fontana, certo? Que teve muita discussão com a sociedade civil, com a OAB, né? Se tu perguntar hoje para a OAB qual é a reforma que a OAB tende a apoiar na sua totalidade, é a reforma liderada pelo Henrique Fontana. E não é um projeto governista, até porque tem uma posição pessoal que a reforma política não pode ser pauta de governo, tem que ser uma pauta dos partidos. Uma pauta mais perene. Exatamente, que é de Estado, que o Congresso vai ter que se imiscuir, claro, mas esse projeto que está aí hoje do deputado Eduardo Cunha não é aquilo que nós queremos. Né? Quer dizer, o ideal não existe, né? Mas me parece que algo mais próximo do real é uma pauta liderada pelo Henrique Fontana. Né, que é deputado gaúcho aqui, não é porque é gaúcho, claro, mas é uma pessoa muito séria, me parece, acho que temos que ouvir o que ele tem a nos dizer. Né? Mas ele batalhou bastante e foi boicotado pelo próprio PT, né? Ele saiu da liderança do governo na Câmara, né? Aí entra muito, me parece, eu não tenho nenhuma informação do porquê que tenha saído, né? Mas muito de composição de forças, né? Tem esse momento o governo está bem fragilizado nessa relação com o Congresso, eu ouvi alguma coisa semana passada, hoje apareceu de novo o Lula retomar a negociação com o PMDB e com o Congresso, e até eu brinquei, né, que agora vamos profissionalizar a coisa, né, botar gente profissional a negociar com o Congresso e com o PMDB, né, porque, com todo respeito, se devemos a Pepe Vargas, né, eu acho que não está fluindo aquela negociação, todo o respeito que a gente tem pela capacidade política de Miguel Rosseto, é mais interna aquela relação dele, o Congresso está com problema, e a brincadeira era que, colocando Lula aí, é coisa profissional agora, né? Agora, até que ponto isso vai resolver, agora falando sério, tem problema nessa negociação com o Congresso, tem problema na questão da comunicação, o governo está com alguns problemas sérios que vai ter que fazer algumas soluções de encaminhamento, porque está bem, uma conjuntura que está se fechando aí que não é boa para os destinos da democracia, do governo e da sociedade, né? Sim, mais adiante também quero, só para não fugir de uma linha... Claro. Ali, Rodrigo, no início dos anos 2000, eu lembro que era meio presente assim, o debate de que a democracia era uma mera formalidade, que quem ditava as regras eram o mercado e as grandes corporações, né? Realmente isso acontece? Ou os partidos e políticos têm verdadeiramente uma representatividade ou eles estão lá apenas representando grandes interesses? Na realidade, me parece, não sei se divergindo um pouco de ti, eu tenho nessa perspectiva que tu falas, que tu perguntas, né, um pouco catastrofista, né? Me parece que o voto, né, dá uma relativizada nisso que tu falas, né? É bom, podemos discutir também como é que as pessoas votam, mas aí vamos entrar numa discussão sem fim, né? Mas me parece que quando a gente tem a perspectiva que são as grandes corporações econômicas
que designam o destino do país, é porque falta aí um pouco de participação política, sindical e social, né, nos desígnios da nação. Eu acho que falta muita participação do brasileiro, né? A gente sabe hoje que o brasileiro, até mesmo para ir num conselho municipal de saúde, que uma vez por mês esse conselho ele é aberto a qualquer cidadão para saber onde os entes federados estão colocando a renda, até mesmo ali o cidadão não participa, né? Porque o conselho, citando o caso do SUS, né, trabalho em realidade brasileira, é isso, né? O brasileiro reclama muito que o Brasil não vai para frente, mas ele não participa, né? Então, poucos brasileiros sabem que uma vez por mês, na reunião do Conselho Municipal de Saúde, que ajuda a gestionar o SUS na localidade, é aberta a público geral. Tu pode ir lá perguntar, tu pode ir lá querer saber onde é que o prefeito está colocando verba que veio do Ministério, onde é que o prefeito coloca a verba que veio da Organização Mundial de Saúde, quer dizer, e o brasileiro não participa. Então, quando a gente fala nessa visão, no meu ponto de vista, mais catastrofista, que são as grandes corporações que mandam, é porque me parece que falta uma participação aí social, popular e sindical para medir força. Pode ser que perca, às vezes perde porque as corporações têm muito dinheiro e têm muitos interesses e seus representantes. Mas me parece que um pouco mais de participação partidária, política, sindical e social ajudaria muito. E a questão, a tua opinião sobre o financiamento privado de campanhas? Eu sou contra, pessoalmente. Eu sou a favor de financiamento público, limitado e público. Vamos dizer que o Estado gasta muito, bom, mas é o que tem. Porque o financiamento privado a gente sabe que deu errado. Basta ver que está aí, né? A Operação Lava Jato está mostrando que todos os partidos estão envolvidos, todos os políticos. Hoje estavam dizendo que o Procurador-Geral da República, o Janot, ia liberar uma lista, pelo que se fala a boca pequena, a lista está incluindo do democrata ao Partido dos Trabalhadores. É algo impressionante. Então, se provou que o financiamento privado não dá certo, né? Mesmo com as regras que se tem. Então, me parece que a alternativa é testar o financiamento público. Eu, pessoalmente, tenho essa opinião, né? O financiamento público resolve algumas coisas. Pode ser que eu esteja errado, né? Pode ser. Mas aí temos que testar. Sim. Rodrigo, em junho ali de 2013, teve as manifestações, né? As pessoas foram para a rua reivindicar demandas reprimidas. Mas, no entanto, no ano passado, a gente elegeu o segundo DIAP, o Congresso mais conservador desde 64. Né? Uhum. E também agora, há pouco tempo, houve manifestações pela volta da ditadura, né? Diante de todo esse caldeirão, assim, qual a tua avaliação sobre a nossa democracia, o nosso senso democrático? Sim. Lá nas manifestações de junho de 2013, eu e outros colegas da FEVAL já debatimos isso, né? Que eram manifestações vazias, né? Democracia sem partidos não existe, democracia sem sindicatos, sem representação é uma democracia falha, né? Aquilo ali, até alguns diziam que era uma radicalização da democracia, eu tenho minhas dúvidas, né? Tanto é que as minhas dúvidas se confirmam quando essa mesma população vota num Congresso muito conservador. Eu tinha alguma esperança de um encaminhamento de algumas soluções por parte desse governo com o Congresso e perdi as esperanças com o Congresso, né? Eu, por exemplo, acho que temos que criminalizar o crime de homofobia. Eu acho que tem que caminhar isso. Agora, o governo encaminha, não passa no Congresso, né? Então, a minha avaliação lá em 2013, não estou fazendo... O presidente do Congresso, da Câmara já disse que não entra na pauta a discussão, né? E me parece que o Brasil é uma vergonha que no Brasil, em média, morrem 2 homossexuais por dia. Quer dizer, se isso não é uma evidência que é um crime contra essas pessoas, eu não sei o que é evidência, né? Então, é uma vergonha que o Brasil passa né? Alguns dizem, mas isso aí é um crime enquadrado no Código Criminal normal. Isso não pode, né? Não pode, tem que ser criminalizado. Bem, e me parece que a minha avaliação lá em junho de 13, que eram manifestações vazias, sem nenhum propósito, porque quando tu pede muita coisa tu não leva a nada, e é um momento de manifestações que contestam a representação. E eu me lembro que lá em 13 se contestava a legitimidade dos 3 poderes, de qualquer político e da imprensa. Não é à toa que queimaram o carro da Record, da Globo, quiseram apedrejar o prédio da RBS, né? Então, a imprensa me parece que tentou vender um peixe que era somente contra os políticos, né? Os políticos diziam que era somente contra o outro, mas na realidade o que o Brasil estava vivendo ali, de maneira geral, era uma crise de representação, uma crise de legitimidade. E tanto é que isso
se tu pegar bate pronto, nas próximas eleições, se elege gente para o Congresso desvinculada de partido, desvinculada de interesse da sociedade civil, né? Uma minoria organizada consegue alguma coisa, mas basta ver que o presidente do Congresso agora tem uma representação, no mínimo, polêmica de onde ele vem, né? Então, é complicado, né? Rodrigo, a impressão que eu tenho é que as pessoas não têm o mesmo cuidado, a mesma consciência em votar para representantes do Congresso, né, quanto os cargos executivos. Não sei se é uma impressão minha. Não, na realidade, isso se resolve muito por reforma política, né? Mas é uma impressão interessante que tu tens, já que a cultura política do brasileiro não é calcada em partidos, ela é calcada em pessoas, né? Então, eu tenho dúvidas se a representação em pessoas dá certo, né? Alguém pode dizer, em partidos não deu. Pode ser que não deu mesmo. A gente sabe que tem problemas em todos os partidos, né? Mas eu não sei se o voto na pessoa também é uma solução. Eu tenho dúvidas disso. A sociedade vai ter que debater isso, a reforma política vai ter que encaminhar algumas coisas, porque eu sei o que deu errado. Agora, o que dá certo eu também não sei. A gente vai ter que testar. Rodrigo, uma última pergunta, porque tem mais, mas é que o tempo já está estourado. Né? Okay. Eu lembro que lá em 99, o Tarso Genro escreveu, logo ali em janeiro, escreveu um artigo para a Folha de São Paulo, sugerindo que o Fernando Henrique renunciasse, sim, porque não estava cumprindo campanhas, as promessas da campanha, e também desvalorizou o real, né? E foi rechaçado duramente. Né? E agora há todo um processo de pedido de impeachment da Dilma, inclusive às vezes insuflados por meios de comunicação. Né? Há realmente motivos para tirar a presidenta do cargo, embora, por exemplo, antes tu comentou que o ministério dela ainda não disse a que veio, sim, mas existe justificativa para um possível impeachment? Lá em 99, eu admiro muito o ex-governador Tarso Genro, ex-ministro, né, do ponto de vista intelectual. Eu acho que ele escreve bem, tem boas reflexões, mas parece que lá ele errou, assim, errou no tom, errou no momento, tanto é que foi rechaçado. De uma maneira geral, porque se não tivesse rechaçado, teria se encaminhado alguma coisa. Eu até acho que naquele momento nem se tinha um fator objetivo para encaminhar o impeachment. Assim como não tem hoje. Só que daí, como tu bem disses, né, a grande imprensa começa a apoiar. Por exemplo, tem meia dúzia de... Naquela época também não havia redes sociais. Né? Também é. Mas hoje tem meia dúzia de descerebrados que saem pedir impeachment e a imprensa dá uma pauta de maneira gigantesca. Né? Aí no Paraná tem os servidores públicos que estão em greve, ninguém... E não é notícia. E não é notícia. Então é muito... No caso do HSBC também não é notícia. Exatamente. Aí tem muitos interesses de momento, sabe bem, né? A questão é que, no meu ponto de vista, a imprensa tem lado. São empresas que lucram, né? Têm posição, certo? Defendem interesses, certo? Né? E constroem consensos. Né? Então, ninguém pode ser incauto e imaginar que há neutralidade. Não, há objetividade, né? Há informação. Agora, como é que ela trabalha isso? Né? Basta ver que não precisa ser partidário de A ou B para saber que essa ideia de impeachment ela é, vamos dizer assim, insuflada, ou pelo menos é divulgada por setores de imprensa com interesses contrariados. Né? Sabemos hoje que até 2003, 70% da verba publicitária federal ia para um órgão de comunicação, ia para a Rede Globo. Isso com o tempo foi diminuindo a ponto, né, que hoje não é mais 70%. Né? Hoje há uma rede, né, em torno de 9 mil emissoras no país inteiro recebem uma certa verba publicitária. Quer dizer, houve uma democratização dessa verba governamental para a imprensa. Eu sou contra qualquer tipo de verba para a imprensa, mas é uma opinião pessoal que eu posso ser criticado. Eu vivo sendo criticado, não tem problema. Mas quer dizer, há um acesso a essa verba, ela foi democratizada. E a disputa política se dá muito por aí também. Não podemos imaginar, que tu sabe melhor do que eu, que a imprensa tem lado, né? A imprensa vira lucro, a imprensa tem seus interesses e constrói consenso. Ok. Rodrigo, muito obrigado pela presença, obrigado pela entrevista. E o Em Pauta fica por aqui. Esperamos ter contribuído para o debate sobre a democracia. Até a próxima semana. Tchau!